Ok, vamos então serenar a nossa mente, trazer a nossa atenção para este momento, que ele seja proveitoso. Pedimos aqui a presença dos mestres, que eles possam nos ajudar, nos amparar. Respiração lenta e profunda. Acompanhem mentalmente o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Namastê. 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 Hoje a palestra, então, é da nossa irmã Márcia, que vai falar sobre as cores, né, Márcia? O espectro do Sol. As cores do espectro solar. As cores do espectro solar e seu poder de cura. E seu poder de cura. Ok. Pode começar, então, à vontade. A fotografia é baseada na Blavatsky e 2 livrinhos aqui que eu tenho, que serviu, que é específico da cromoterapia. Bem, a gente pode começar falando do Sol, em primeiro lugar, né? Mas antes de falar do Sol, eu vou falar um pouquinho do Logos, porque o Logos, como todos nós sabemos, né, é o Deus manifestado. Então, tem muita gente que fala, ainda tem dúvidas do que seria o Logos, Deus manifestado. Antes da manifestação, era o absoluto, né, no Pralaya. Assim que ele se manifestou, o Logos se manifesta em 3 aspectos, como nós sabemos: o primeiro, Logos; o segundo e o terceiro, espírito, matéria e inteligência. Bem, então, tudo isto dá origem ao Logos manifestado, dá origem à matéria do universo, né? Que é imanente em cada átomo. Quando nós falamos, ó vida oculta que vibras em cada átomo, essa vida é Deus, é o Logos, né? Que é princípio, a origem e o final de cada Manvantara. E aí ele continua, né? Não manifestado. Então, qualquer corpo celeste, em sua essência material e profunda, é um Logos. Assim como nós, né? Somos essência e um espírito, e nós somos uma mônada. Então, o que eu estava falando, falei sobre o Sol, que o Sol é a manifestação do Logos, né? E cada mundo ou planeta tem seu próprio Logos, que o rege e o faz evoluir. No caso do planeta Terra, o Logos é que reflete, o Sol é que reflete o Logos, é o Sol. Então, esse astro, o Sol, é de uma só vez espírito, matéria, um manancial perene de vida, cuja luz dele emana sem cessar. Porém, o Sol que vemos, a estrela central de nosso sistema solar, é apenas um reflexo do verdadeiro Sol central espiritual. Na verdade, ele não é aquilo que nós vemos, o Sol físico, né? Formado de gases, carbono e outras substâncias. Ele é um espírito, o verdadeiro Sol central. Este reflexo, como coisa concreta, exterior, é apenas um Kamarupa. Todos os sóis formam o Kamarupa do cosmos,
Quando eu falo cosmos com K, é tudo que está manifestado, né? Todos os sóis formam... O Kamarupa é aquela parte que desaparece, é o corpo físico, etérico, emocional e o mental. Então, aquela parte do sol é o Kamarupa, não é o espírito que nós vemos. Em todas as religiões exotéricas, o sol tem um aspecto dual, que foi antropomorfizado. Assim, o Sol já foi Hormuzd, Bel-Júpiter, Baal, mas ele adquiriu maior importância mesmo foi no Egito, né? A civilização mais importante das antigas. Né? Em todo o Egito, o Sol era símbolo divino, por excelência, e sua luz era considerada como uma manifestação visível de Deus. A alma do Sol era Osíris, Amon-Ra era sua personificação. O sol nascente era Horus e o sol poente era Tum. Ele era chamado de Hélio na mitologia romana, depois foi Sol Invicto, instituído por Aureliano a partir do ano de 274 depois de Cristo, e o culto tornou-se oficial em 25 de dezembro, dia de Natalis Solis. Quer dizer, o Natal, o nosso Natal, ele teve origem, era uma festa pagã, não era uma festa cristã. Os povos indígenas aqui o chamavam de Guaraci, Coaraci, filho de Tupã. Isso na cultura tupi-guarani, em outras culturas também, eles adoravam o sol. No Japão, terra do sol nascente, era chamado de Amaterasu. Deu para... Tá vendo, gente? Então, mudou? Mudou. Então, essa imagem que eu coloquei aqui, que é uma das últimas fotos do Sol, tirada esses potentes telescópios, né? É o Kamarupa. Nós vemos o Kamarupa, né? Aquilo que um dia vai terminar. Um dia esse Sol vai se extinguir, né? E vai ficar só o espírito dele. O Sol é a imagem mais perfeita da energia única, o Logos. Agora, a influência do Sol sobre o desenvolvimento do ser humano é muito conhecida, né? Mas vamos aprofundar um pouquinho mais. O Sol colabora na evolução de tudo. Tem poder de cura, porque dele emana calor, eletricidade, magnetismo, a energia do prana, a energia vital do prana, que entra pelo chakra esplênico, né? Energia vem do Sol. Ele exprime o segundo raio cósmico, energia do amor, sabedoria. Então, nós temos 7 raios. Ele está exprimindo o segundo, que é amor, sabedoria. Por isso que dizem que se diz que o Sol é crístico, é búdico. Ele é o segundo raio. Para os planetas de sua órbita, o Sol é o símbolo do absoluto. Tudo que existe no planeta absorve a luz solar, inclusive os objetos, entre parênteses, inanimados, porque não existe nada sem vida, que também irradiam energia. Então, o Sol, a tarefa do Sol, todos os sóis, são os bilhões de sóis, têm a sua tarefa. O nosso é da nossa evolução aqui do nosso planeta. Os outros é da evolução de outros planetas. Existem planetas que têm 2, 3 sóis, então é uma outra lei, uma outra organização, né? E nós sabemos pouco sobre o nosso, muito menos sobre os outros. Então, agora eu vou começar a falar sobre as cores do espectro solar. Né? Tá no Gênesis essa expressão aí que não sei quem, não tomei nota, quem é que são as palavras de... deve ser as palavras de Deus, né? do absoluto, de Jesus, não sei. Se está no Primeiro Testamento, no segundo, eu não sei. É no Primeiro Testamento, Gênesis. E eu colocarei meu arco nos céus, e este será o sinal de meu pacto com os homens da terra. Quando a gente vê
é tudo tudo é uma questão de ótica, né, do local onde nós estamos. Se nós estamos na Terra, aqui no planeta, aqui na Terra, no solo, nós vemos o arco-íris, um arco. Mas se a gente estiver lá em cima, nas alturas, no avião, nós vamos ver o arco-íris, que é um círculo. Na verdade, nós vemos uma parte do arco-íris, nós não vemos ele inteiro aqui. Bem, essas 7 cores, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e o violeta, são as 7 cores visíveis, porque existem as cores que não são visíveis aos nossos olhos. Uma delas, que é mais conhecida, é o ultravioleta, que nós vamos falar depois, que eu vou falar um pouquinho. Ultravioleta. Agora, por que essas cores aparecem, aparece colorido esse arco-íris aos nossos olhos, mas a luz que vem do sol, ela é branca, né? E ela se transforma nessas 7 cores visíveis. Então, porque as cores são resultado das diferentes faixas de ondas de luz solar, concluindo-se que as cores são elementos formadores da natureza. Daí a importância das cores em nossa vida. A luz percorre 300 mil quilômetros por segundo e, ao fazer isto, ela vibra. É a energia irradiadora, viajando em forma de ondas. Então, a luz do Sol branca viaja em forma de ondas. E essas ondas não têm o mesmo comprimento, cada onda tem um comprimento. E quando chega na nossa visão, essas ondas se transformam em cores, nessas 7 cores. Então, a nossa visão é que vai dar as cores. Tanto é que no escuro, se nós estivermos no escuro completo, não existe cor. Né? É necessário uma luz, que apareça uma luz, para ir dando tonalidade às coisas. A taxa de vibração pode ser medida em unidades chamadas unidades angetrons, que medem 1/10 milionésimo de milímetros. Então, as diferentes cores têm variações, é que determinam as cores visíveis e invisíveis, e dentro do espectro visível estão assim situadas. Isso eu achei muito interessante. As 7 cores, começando da vermelha até o violeta, ela vai diminuindo o comprimento de onda, mas vai aumentando a frequência de vibração. A vermelha é a mais física, depois vai a laranja, a menos física, até chegar na violeta, que é a mais sutil, a menos física, mais ligada com o espiritual. Então, veja bem, a vermelha tem um comprimento de onda 6.000 a 200 a 6.700 e vai diminuindo o comprimento de onda, até chegar a violeta de 4.000 a 4.500 o comprimento de onda. Então, é muito interessante, né? E aí, os nossos olhos, nessas ondas, os nossos olhos vão enxergando o que é o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o índigo e etc. Então, os cientistas acreditam que a luz penetra em nosso corpo pelos olhos. Isso é o que diz a ciência, né? Mas, na verdade, é mesmo. Estimulando a glândula pituitária. No entanto, já se comprovou que o corpo reage à luz mesmo sem a visão. Aí é que vem a cromoterapia, as terapias com as cores, porque nós não precisamos enxergar a cor para ela ter um efeito, para causar um efeito em nosso corpo, né? Não só corpo físico, como os outros planos, outros corpos. Outra corrente acredita que a luz penetra através da pele, produzindo vibrações dentro do corpo. Então, essas correntes são aquelas que acreditam que as cores, sem mesmo a visão, ela produz um efeito de cura sobre o nosso corpo. Qualquer observador irá concluir a importância da cor na vida humana. Toda a nossa alimentação é feita à base de cor. Nosso vestuário é todo colorido. Toda a natureza que nos circunda é rica em cores e tonalidades.
Então, a gente ouve sempre falar, né? Um nutricionista, o que ele diz? Quanto mais o prato estiver colorido, mais saudável e nutrientes ele deve ter, não é isso? Então, as cores estão nas vitaminas, cada vitamina ela tem uma determinada cor, tonalidade, as proteínas, etc. A nossa saúde emocional está ligada com as características de cada cor. Isso é muito interessante. Quando estamos mais depressivos, temos a tendência, né, de usar cores mais sóbrias. Quando estamos alegres, usamos cores mais suaves, mais coloridas. E quando estamos ansiosos, temos tendência para cores mais fortes e quentes. Então, a gente está ansioso, a tendência é usar um vermelho, etc. São as chamadas cores quentes. Isso é muito... As cores, elas influenciam muito, são muito ligadas com a parte psicológica, emocional do ser humano. A captação das vibrações solares, onde essas vibrações solares vão ser captadas? É no nosso campo energético, a aura, que tanto nós falamos, estudamos, né? Que as vibrações do espectro solar, bem como a energia vital prana, são captadas. As vibrações solares entram no campo energético pelos chakras, como a Carmen falou na última das palestras da Carmen. Entram pelos chakras e pelo nosso etérico, né? Então, o homem vai assimilar, armazenar, exterioriza os princípios cósmicos do que necessita e assim vive em faixas vibratórias comuns a todas as mentes a que se liga no seu plano evolutivo. Então, ele se liga, o ser humano tem uma aura que vibra com todas as mentes que estão no coletivo junto dele, né? Está vibrando. Ela não só vibra individualmente, como ela vibra, comuns. Nós temos uma faixa vibratória comuns a todos os que estão com a gente, todos que se ligam, que se unem com a gente. Então, eu coloquei uma bela paisagem aqui, né? Porque a cromoterapia, ela é na própria natureza que criou a cromoterapia, né? Quando a gente está num ambiente, numa paisagem, dentro, né, vivendo ou passeando num lugar desse, quem é que não vai ficar mais harmonizado, mais equilibrado? A própria natureza já serve como terapia, né? Então, foi um método doado pela própria natureza, através dos recursos naturais, para se conservar o organismo humano em equilíbrio, em harmonia. Olha aí, as tonalidades várias tonalidades de verde, as flores, a água, o azul do céu, tudo isso harmoniza. Agora eu vou falar especificamente da cromoterapia. A cromoterapia é uma terapia holística que ela é usada conjuntamente. Quem trabalha com florais, quem trabalha com homeopatia, trabalha com reiki, sempre coloca as cores também, junto com a terapia, né? Então, ela usa as cores do espectro solar, as cores do espectro solar, né, para a cura. É aplicada nos processos regenerativos da matéria física e emocional. Funciona como um reajuste de toda a formação energética de que se compõem os 4 planos do quaternário inferior. Então, a cromoterapia vai funcionar nos 4 planos do quaternário inferior. Ela atua no físico, etérico, emocional e mental. Um corpo físico tem a sua composição básica formada pelas cores azul, verde, amarelo, vermelho. São as cores físicas. As outras 3 do espectro solar, que são laranja, o índico e o violeta, são usados como auxiliares de correção dos desequilíbrios energéticos. Então, para quem conhece, né, a cromoterapia, usa-se assim, obrigatório o azul, verde, amarelo e o vermelho. As outras são complementares.
Agora sim, que eu vou ter que voltar e não volta isso. Espera aí. Tá aparecendo para vocês aí? Sim, está Alô? aparecendo. Está aparecendo a Tá, tela. A cromoterapia é uma ciência. isso. Então, a cromoterapia é uma ciência holística, entendendo o homem como um ser integrado, com energias físicas, psíquicas e espirituais, portanto, é um tratamento puramente energético. Então, a cromoterapia, assim como as outras holísticas, ela não vai ver o indivíduo como uma coisa isolada. Ah, eu estou com dor de estômago, vai tratar o estômago somente. Eu estou com dor de cabeça, vai tratar só aquela dor de cabeça. Não, ela vai tratar o indivíduo como um todo, como um ser integrado. As vibrações das cores podem ser geradas por energia mental, a força do pensamento, elétrica, que é o que se usa com lâmpadas, holofotes, e a solar. A energia mental na cromoterapia é muito interessante. Hoje mesmo eu costumo fazer meditação com cores. Então, a gente mentaliza, por exemplo, a cor azul, a gente deve estar muito cansado, estressado, mentaliza, faz o relaxamento, mentaliza a flor azul, a cor azul, ela vai para a sua aura, ela aparece, ela está lá na sua aura. Você faz essa mentalização. Você pode mentalizar a cor laranja, ela vai para a sua aura. A cor dourada, ela vai para a sua aura. E então, é uma cromoterapia com energia mental. A das lâmpadas e a solar também. Pode ser aplicada em todas as formas vivas, como plantas, animais e seres humanos. É interessante que as plantas e os animais reagem muito bem a esse tipo de terapia. Principalmente, plantas, mais do que os homens, às vezes, mais do que os seres humanos. Porque os seres humanos têm a mente, né, que atrapalha. Ah, mas será que vai dar certo? Acredito, não acredito? Planta e animal, principalmente animal, eles não têm isso. Eles estão recebendo aquilo com pureza. Então, faz muito mais, o resultado é muito melhor. Está dando para aparecer aí? Sim, está perfeito, está perfeito. Tá. Agora eu vou falar um pouquinho de cada cor, assim, muito resumido, porque tem as cores aí, tem muito mais coisas sobre as cores, né? O azul é uma das mais importantes cores do espectro, principalmente pela ação sobre o sistema nervoso, artérias, veias, vasos, sistema muscular, ossos e pele. Age como regenerador celular, calmante, absorvente, lubrificante, analgésico, fixador energético, eliminador de gases, tanto estomacais como intestinais, prisão de ventre. Cor implícita em qualquer tratamento. Usado na limpeza áurica, é equilibrador no âmbito da desobsessão. Serve até para pessoas que estão sofrendo de obsessão. Cor obrigatória em todo trabalho de cura. As cores obrigatórias, em primeiro lugar, é o azul e o verde, né? A associação com a natureza é o céu. A cor verde poderá ser avaliada por sua própria posição no espectro solar. A gente vê que no arco-íris, o verde está no centro. Ela é a cor equilibrante, é a cor do equilíbrio. Podemos vê-la como a cor principal de toda a natureza. É a cor do equilíbrio entre a natureza física e o espírito. Tem participação em quase todas as áreas de tratamento, desde a limpeza da aura, além de funcionar como um poderoso anti-infeccioso. Como vibração regeneradora, atua em toda a área do abdômen, estômago, pâncreas, vesícula biliar, fígado, intestino. Todos os órgãos subordinados ao chakra umbilical. É de imensa utilidade como relaxante nervoso, muscular e também nos processos traumáticos. Tem associação com as matas, né? Todas elas têm uma associação com a natureza.
Então, quando a gente fala também, tem muita relação com os chakras, o chakra umbilical, ele tem predomina a cor verde. Então, é o verde que vai tratar todos os órgãos do abdômen. O amarelo representa a energia formada pela natureza cósmica, que a tudo revitaliza e reproduz. Cor nobre indica atividade mental no aspecto físico, energético e espiritual. No aspecto físico, sua ação é dirigida como revitalizador, estimulante dos campos nervosos e musculares. Contribui para a regeneração dos ossos e as moléculas ósseas no tratamento de cálculos renais e biliares, no fortalecimento de artérias e veias, controlando o processo esclerótico. O amarelo é muito bom para quem sofre de esclerose, né? As artérias endurecidas, se trata com o amarelo. Na aura é a cor que praticamente alimenta todo o sistema energético do corpo físico, contribuindo para a perda de energia, pressão baixa e estados anêmicos. O amarelo é estimulador do chakra frontal, acionando a capacidade intelectual. Tem associação com o sol nascente. Então, resumindo tudo, o amarelo é para aquelas pessoas que estão com fraqueza, com pressão baixa, com pouca energia mental. Então, é a cor da intelectualidade, né? E é a cor de estímulo do intelecto, né? O vermelho é a cor especificamente destinada à corrente sanguínea, está ligada à corrente sanguínea, vermelho. É a cor quente que anima, vivifica. Agora, na cromoterapia, muitas linhas de cromoterapia, não se usa o vermelho. No lugar do vermelho, se usa o rosa. O rosa, na verdade, é o vermelho com branco. Dá o rosa, várias tonalidades de rosa, né? Rosa claro, rosa choque, rosa mais rosa de todos os tons. Porque o rosa está incluído o vermelho, né? Então, se usa o rosa em suas várias nuances no lugar do vermelho, para o tratamento das funções cardíacas. É a cor do prana que recebemos através do chakra esplênico. Funciona como ativador, acelerador, queimador de gorduras, desobstruidor, cauterizador, eliminador de impurezas. No sistema nervoso, é um equilibrador e nas demais partes do corpo, alimentador, energizador e removedor. O vermelho, como eu falei, é a primeira cor física, é a cor mais física, está lá no chakra básico, né? E seu emprego indiscriminado pode ser contraproducente sobre a pressão alta e arterial. No cérebro, não se deve usar. Na cromoterapia, não se usa o vermelho na parte do cérebro, da cabeça. Em doenças nervosas também não se usa, na agitação. Quem tem hipersensibilidade, na febre também não se usa, nas inflamações e na sexualidade excessiva não se usa a cor vermelho. Então, se usa muito o rosa no lugar do vermelho. O laranja é a cor mais densa das usadas na usada da cromoterapia, né? Por quê? Porque ela é o resultante do vermelho com o amarelo. Então, é uma cor densa. Ela atua, mas ela pode ser usada na cabeça, o vermelho não. Atua principalmente sobre a parte óssea, nos casos de fraqueza, fraturas, atuando como regenerador, ativador da circulação sanguínea e muscular. Outra função de maior importância é de eliminar gorduras na corrente sanguínea e também gorduras localizadas. Tem associação com o sol poente. Então, o vermelho e o laranja são muito bons para queimar gorduras, né? E o amarelo também. Para fraturas, fraqueza de ossos, o laranja é muito bom. Eu tenho colocado laranja aqui no meu joelho, faço outras coisas também, mas tem ajudado bastante. Agora vamos passar para as últimas cores, que são as cores de maior frequência e as mais sutis.
né? Age como o índigo, age como coagulante e, como tal, age exclusivamente sobre a corrente sanguínea, usado em ferimentos sobre artérias, veias e vasos. Primeiros socorros em acidentes dos mais corriqueiros aos mais graves. Sangramento do nariz também, o índigo é muito bom. Tem gente que sangra nariz, põe o índigo, a luz do índigo, ótimo. Deve ser usado com bom senso e equilíbrio. O violeta destaca-se pela sua atividade, de sua vibração em todos os tratamentos físicos, internos ou externos. Ele tem caráter inflamatório em todas as doenças de caráter inflamatório ou infeccioso. Funciona também como bactericida e na higienização de feridas. Ele funciona como antibiótico natural. Aqui eu vou dar uma paradinha no violeta, porque o violeta, nós tivemos a Covid, né? Então, tudo se faz tomar vacina, tomar precauções, etc. E a cor violeta, se for também colocada na nossa aura, a cor violeta, é antibiótico natural. É ótimo para prevenir ou tratar qualquer doença viral, qualquer doença viral, né? Gripes, etc. Então, tem imensa importância na cura física e espiritual. Já o violeta, ele age muito, o índigo e o violeta agem muito no espiritual, né? Eles estão ligados ao chakra, o chakra da laringe e ou melhor, desculpe, o chakra como é que é o nome do chakra? O nosso chakra que fica entre as sobrancelhas e o coronário, né? A cor violeta está ligada ao último chakra, ao sétimo chakra. Agora eu vou falar bem resumido também das cores associadas. Aqui vocês estão vendo aqui uma pessoa recebendo luzes. São as luzes de holofotes, lâmpadas, né? Está fazendo tratamento com várias cores. Aqui nós temos também algumas coisas que se colocam nas lanternas, né? Com as cores, se colocam nas lanternas apropriadas para o tratamento da cromoterapia. Se a gente associar o verde, o violeta e o azul, antibiótico, anti-infeccioso e antisséptico. Se a gente colocar verde, laranja e azul, para traumatismos, desbloqueios de energia. O verde, amarelo, azul, fortificante. O verde, amarelo, azul, índico, reforço para a dor. O verde e o violeta, o laranja e o índico, limpeza da aura. E o verde, rosa, laranja, amarelo, violeta é um tonificador nervoso. Então, se usa muito a combinação de cores. Existe um estudo sobre a relação harmônica entre as ondas sonoras da música e as ondas eletromagnéticas da luz. Isaac Newton, né? Há muito tempo, já desenvolveu uma teoria de que cada uma das cores do espectro solar se relaciona de alguma forma com as 7 notas diatônicas: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Cada cor se relaciona com uma nota musical. Depois nós vamos ver melhor isso aí. Toda música é um eco de impulso da criação divina e a pessoa apresenta uma categoria musical de sua preferência. Essa categoria tem relação direta com as cores que cada um necessita para o seu equilíbrio energético e a necessidade também de se manter em harmonia. Então, toda pessoa, nós somos música, nós somos um tom. Cada pessoa é uma nota musical, é uma cor que prevalece. Não que nós podemos ser todas as notas, né? De acordo com o nosso estado emocional. Mas, especificamente, nós temos prevalecendo uma cor.
Nós temos, assim como prevalece um raio, né? A pessoa é do primeiro raio, do segundo raio, do terceiro raio, também nós temos uma cor que nos dirige, né? E tem uma nota também, né? Como predominância. Aqui, ó, a cromoterapia, as notas musicais. Aqui aparece muito interessante isso. Ó. A nota Fá, que é a de maior hertz, maior frequência, ela combina com o vermelho, que tem maior também comprimento de onda, e menos frequência. A nota Mi, ela se relaciona com laranja, né? Ela, depois do vermelho, ela tem menor comprimento de onda e se relaciona, combina com laranja, que tem menos frequência que o vermelho. E aí vai diminuindo a frequência, diminuindo o comprimento de onda e aumentando a frequência. O Ré com o amarelo. O Dó se relaciona com o verde, vai diminuindo a frequência, né? Ou melhor, vai aumentando a frequência e diminuindo o comprimento de onda. O Si com o azul vai aumentando a frequência e aumentando o comprimento de onda. O Lá com o índigo, aumentando a frequência. E o Sol combina com o violeta, que é a cor de maior frequência. Maior frequência. Então, isso aí já é constatado, né, para os estudiosos. Já mudou aí para vocês? Mudou. Bom, então, aí, numa visão geral, os chakras se relacionam com as cores e o som. Como eu já tinha mostrado lá, eu não vou falar o 7º coronário, com o branco-violeta, o 6º frontal com o Lá, o índico, o 5º laranja com o Sol, azul índico, o 4º coronário com o Fá, e assim por diante. E o básico com o Dó vermelho ou rosa prateado. Então, tudo é um conjunto, tudo se relaciona no universo. Está tudo ligado, está tudo coligado. Eu esqueci de falar sobre a cor ultravioleta, né? O ultravioleta, a nossa visão, a visão do ser humano, ele não consegue ver a cor do ultravioleta, né? Tem a luz ultravioleta, mas ele não consegue ver. Quem consegue ver a luz, as cores do ultravioleta, são os pássaros, principalmente os beija-flores. Eu fiz uma pesquisa aí. Os beija-flores, principalmente eles, conseguem ver a cor do ultravioleta. Ultravioleta é uma coisa que pode prejudicar muito a pele da gente, mas também é usado também para infecções, e tem a parte boa e a parte que é prejudicial ao ser humano, né? Bom, gente, então, o que eu tinha que falar sobre as 7 cores do espectro solar, que são as cores visíveis, porque existem muitas cores que não são visíveis aos nossos olhos, existem cores dos outros planos também, que nós não quiser a frequência altíssima, né? Do plano astral, plano mental, existem cores que nós não vemos. Bem, aí eu posso terminar dizendo que não está muito longe, nós já até falamos outro dia sobre isso, né? Quando alguém falou sobre uma das terapias, não sei se foi o Marcos, que de vez em quando alguém aparece falando sobre homeopatia, sobre florais, né? Não está muito longe o dia em que a medicina convencional, baseada na ciência, porque muitas coisas estão sendo... a ciência já está aceitando, né? Se unirá, né? Seria muito bom isso, que a ciência se unisse à medicina convencional, né? Se unisse às diversas modalidades de terapias auxiliares,
são chamadas terapias holísticas auxiliares. Não que nós vamos deixar de lado o que já foi feito, porque as vacinas, os antibióticos, muita coisa que já foi descoberta, pode ser também conjunto, né? Pode ser, essas terapias auxiliares podem ser conjuntas, né? Nos tratamentos. Então, eles já estão considerando, certos médicos já estão considerando que deve-se tratar o indivíduo como um todo, né? Que nós somos corpo, alma e espírito. Alguns já estão considerando isso, já estão aceitando isso. E é por aí. Namastê. Se vocês quiserem falar alguma coisa, é o que eu tinha a apresentar sobre as coisas.